Seja bem-vinda a mais uma live, leitura do livro de Esther, e hoje capítulo 2. Hoje já temos uma leitura onde nós vamos falar sobre a própria Esther, e é muito delicioso esse capítulo 2. Já tenho aí vários insights que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre caráter, vamos falar sobre obediência, vamos falar sobre ser amada, vamos falar sobre procedimentos, purificação. Gente, está demais o capítulo de hoje. Então, primeiramente, quero dar boas-vindas a você para esse momento tão especial, um momento que a gente se deleita da palavra de Deus, que a gente pode, sabe assim, degustar cada frase, cada parte desse texto. Isso que é bacana de você ler um capítulo, porque você não tem pressa, e a gente fica aqui conjecturando, imaginando a situação, colocando na prática nos dias de hoje, o que significa pra gente, como a gente pode trazer isso pra nossa realidade. Então tenho certeza que vai ser uma vez. Quero começar orando e pedindo para você compartilhar. Vamos lá, tem aí 10 mulheres que você ama, que você deseja abençoar. Então manda para ela essa live, tenho certeza que vai ser de grande proveito, tá? E vamos começar orando, porque nada mais precioso do que ter o Senhor, estar na sua presença, guiados pelo Espírito Santo e levando essa luz. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento especial que estamos aqui para receber de Ti. Não queremos ler por ler um livro tão especial que é a Bíblia, mas queremos que o Senhor se manifeste, o Senhor venha nos lapidar, nos transformar, nos moldar, nos fazer mulheres que agradam o Teu coração, instrumento nas Tuas mãos, para impactar a nossa nação, para deixar um legado, uma marca, para fazer a diferença na vida dos nossos maridos, das nossas famílias. Vem, Senhor, te manifestar neste momento, aqui no meu quarto, aqui nesse ambiente. E vai, Senhor, onde essa mulher está. Não sei se ela está no trânsito, na casa, na cozinha, em qualquer lugar, Pai. Se ela está nos assistindo agora, ao vivo, ou se ela vai assistir mais tarde. Mas eu te peço, Senhor, vem falar ao seu coração, vem ministrar na sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar. Essa casa é tua, nosso coração é teu, nós te amamos e por isso entendemos o valor, a importância da tua palavra, que pode nos moer, pode nos tecer, pode nos fazer nova criatura todo santo dia. O que nós queremos, Senhor, é que tu olhes para cada uma de nós e diga: tá aí, essa é minha filha amada, que eu tenho prazer, que eu tenho alegria. Ela está aí, ela ouve as minhas palavras e ela pratica. Ela tem fé, ela é forte, ela é corajosa, ela não se importa com o que os outros vão pensar, mas com o que eu desejo, em me obedecer, em temer o meu nome, em levar a sua cruz, me seguir os meus passos, ser a minha imitadora. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Tô com um pouquinho de tosse. Resfriei essa semana, então eu peço paciência, tá? Desativei aqui para ficar mais tranquilo. E aí eu me concentro mais aqui na nossa leitura, tá bom? Já enviou? Enviou para uma amiga? Então vamos começar sem churumelas já essa leitura, que tá mais que especial. Esse capítulo 2, ele é maravilhoso. Então aqui, vamos lá. Esther, capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas, vou fazer aqui rapidinho, trazer a memória o que a gente leu na vez passada, né? Nós lemos a apresentação de um rei, Xerxes, e um rei muito rico, muito poderoso, né, que tinha o domínio de 170 e poucas, 180, quase 180 províncias, ou seja, países. Ele era muito poderoso. Tanto que fez uma festa gigantesca de mais de 180 dias para apresentar
todo o seu poder, toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. E aí, no final desse momento, ele faz uma festa de 7 dias e convida todos, né? Pessoas ricas, pessoas simples. E essas pessoas podem beber à vontade do vinho da realeza, servidas pelos, né, mordomos. E ele decide convidar a rainha Vashti para apresentar, porque aqui ela era como se fosse o prêmio para ele, né? Por causa da sua beleza e tudo mais. A rainha também estava fazendo festa para as mulheres, a festa que ele fazia era só para homens, e ela decide não comparecer na presença do rei. E aquilo foi visto como um ato de grande desrespeito, né, à autoridade dele. Então ele reúne o conselho e resolve instituir um decreto em que ele, para que aquilo não disseminasse, né, por toda a província e outras mulheres não venham a copiar o comportamento de Esther, ele resolve um decreto. E aí esse decreto diz que os homens que mandam na casa deles, tá? E aí isso faz com que o conselho diz que ela tinha que tirar a rainha, então, do seu lugar e procurar uma substituta para essa mulher, né? Então, basicamente isso. E aí eu fiz uma reflexão hoje, mostrando e perguntando, questionando por que ela não compareceria, né? Foi muito interessante, e tá salva a live da semana passada, para você que ainda não assistiu, assistir e ver que no capítulo 1 a gente vê que o relacionamento do rei com a rainha Vashti não era um relacionamento de amor, tá? A gente vê que ele tinha ela como um prêmio, então eles não tinham um relacionamento de amor, pelo menos não é descrito aqui, tanto que não é que ela não obedece, porque se tivesse entre eles um relacionamento saudável de amor, ela iria até o rei. Só que é bom a gente abrir aqui um leque para entender que esse homem era arrogante, era orgulhoso, né? E a rainha não deveria estar num ambiente como esse, que, ao meu ver, parece ser um ambiente promíscuo, né? Onde está todo mundo se embriagando, homens se embriagando e introduzindo uma mulher. E isso é uma profunda falta de respeito, né? À dignidade dela. Então, essa mulher, com um tiquinho de dignidade que ainda restava nela, por amor próprio, eu penso assim, ela decide dizer não e não comparece. Como se ela dissesse assim, eu prefiro morrer do que me humilhar. Eu prefiro morrer a me submeter de novo a isso. E, de fato, aquela situação está tão terrível que, óbvio que ela sabia que ela poderia perder o seu reinado, né? Ser deposta, né? E foi o que aconteceu, tá bom? Então, sabe quando é aquilo? Eu prefiro sacrificar do que me submeter a isso. Eu penso que foi basicamente isso que aconteceu, de fato. Às vezes, a gente vendo assim as histórias, né? Olha aí, Lady Di. Lady Di. Agora, né? Nesse século, se eu não me engano, a Lady Di morreu em 97, né? Então, a gente viu de perto uma situação parecida com essa. Era uma mulher que era linda, casada com um homem imaturo, a leitura que a gente tem, né, é que Charles é um homem imaturo, um homem que já amava uma mulher, que era a Camila, inclusive que hoje é casado com ela, né, é rainha com ele. E parecia que aquilo que a Lady Di vivia era um sonho. Quem não queria ser a princesa Diana? Uau, né? Tão famosa, conhecida por todos, vivendo uma vida extraordinária. Só que foi isso que eu encontrei. Ativou aqui a Siri. Só que, pelo que a gente viu, ela era uma mulher que não se sentia amada. Ela era igualzinho Vashti, um objeto
em que Charles levava ela para lá e para cá, usando ela como um troféu, como uma marionete, como um objeto. E nenhuma mulher deve ser tratada assim. Nenhuma mulher deve se submeter a isso. Toda mulher, todo ser humano deseja ser amado. É o que arde no nosso coração. E a Diana não se sentia amada. E o que aconteceu? Ela começou o quê? A boicotar Charles. Ela começou até a adoecer. E começou até a ter uma vida paralela. Tanto ele quanto ela. Porque ela era infeliz. E eu vejo aqui uma leitura como se Vashti estivesse nessa situação, né? O rei estava festejando, já fazia 180 dias. E ela lá, abandonada pelo rei. Sabe-se lá o que acontecia, só ela sabe, né? Podia ter notícias do que acontecia nessas festas. Sofrendo, triste, abandonada, sendo um objeto. Então, essa mulher, assim como Diana, não se submeteu mais a isso, né? Apesar do escândalo que aconteceu aqui no que foi dito, no que a gente lê, o fato dela não comparecer causou-se um grande desconforto no reinado do rei Xerxes. E assim também com Diana. Quando então ela decide divorciar de Charles, né? Então a gente vê uma mulher que parecia viver um sonho, vivia na verdade um inferno. A vida dela era um inferno. Vivia bulêmica, doente, infeliz. Quando ela decide dizer: eu preciso lutar por mim, pelos meus filhos, eu preciso me libertar dessa situação, preciso ser feliz. Claro que não é algo que nenhum casamento deveria passar, né? Mas quando pessoas não temem ao Senhor, quando pessoas olham mais para si, quando principalmente um homem não cuida da sua mulher, né? Quando o relacionamento já começa errado, tem tudo para naufragar. E foi o que aconteceu. Claro que a gente crê num Deus de graça, de misericórdia, que cuida, que transforma as pessoas, se elas quiserem, se assim elas desejarem, se elas buscarem abrir seu coração. Senão, isso se torna impossível. E sem Deus é impossível, de fato, se amar e amar o próximo. Então, a gente vê que esse era o desenho aqui na vida do reinado de Xerxes com Vashti. E agora a gente vai ver algo que é extraordinário. Olha como tudo muda, tá bom? Tudo muda, presta atenção. Passadas, talvez essas festas também que ele deu, olha isso. Por ele não amar a rainha, ele queria o quê? Desfrutar dessa vida doida dele, né? Que é a fuga de muitos homens, né? A infelicidade no casamento, a infelicidade na vida, a falta de se amar, de se entender, de entender sua identidade, o seu propósito, leva muitos homens a se embriagarem, a vícios no álcool, no jogo, a vícios em pornografia, a vícios em festas, né? E aí uma coisa vai levando a outra. E é destruição. Então, assim, é o que a gente vê que estava acontecendo aqui, tá? E aí, olha o que acontece no capítulo 2. Passada essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vashti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens ao rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deis-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vashti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai,
filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, a quem não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e mãe, Mordecai a tomou por filha. Olha aí, versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apresentou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Versículo 10. Ester não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar como passava Ester e do que lhe sucederia. Olha isso. Você consegue ver aqui todo o cuidado do primo, né, do Mordecai, para com Ester, e de Deus também, abençoando com favor a vida dela. Versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratar segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpria os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes de unguento em uso entre as mulheres. Versículo 13. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Versículo 14. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob a vista de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Versículo 15. Ester, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara como filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Lembra? Que é o eunuco do rei. Esse cara sabia das coisas e ajudou Ester, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou, olha aqui, versículo 17, isso aqui é muito importante, hein? Olha o que a gente ouve aqui, diferente do que a gente ouviu no primeiro capítulo, viu? A gente não ouviu, a gente não leu que o rei amava Vasti. A gente ouviu que o rei chamou Vasti porque ela era bela. Ela era um prêmio. Aqui não. Aqui a gente vê uma coisa completamente diferente. A gente vê um rei chamando uma mulher porque ela era diferente. E aí, olha só, o rei amou Ester mais do que todas as mulheres. Ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti.
Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete. Ele deu lá no primeiro capítulo um grande banquete também, foi? De dias, mas para ele mesmo, para os homens. Mas olha aqui. Ele deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Ele estava celebrando, porque ele estava amando. Isso faz toda a diferença. Ele não estava amando qualquer pessoa. Ele estava amando uma mulher que temia a Deus. Uma mulher que teme a Deus. Ela é capaz de transformar ambientes, ela é capaz de transformar um homem, ela é capaz de transformar uma nação. Olha que forte. Uma mulher que teme ao Senhor. Ela é forte, ela é corajosa, ela é determinada, ela sabe o que ela quer e ela faz o que é certo. Foi assim que Esther chegou ao encontro com o rei, fazendo as coisas certas, com o pé no chão, sabe? Sem deslumbre, sem temor, medo. A gente só vê aqui, parece que ela com uma autoconfiança, obedecendo o seu tio, o seu primo, né, Mordecai, obedecendo o eunuco, só levou o que ele disse para ela levar. Ela era favorecida porque parecia ser uma mulher coerente, uma mulher correta, uma mulher honesta, uma mulher humilde, uma mulher simples, uma mulher temente a Deus. Então, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Versículo 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Olha aqui a honra que ela dá a Mordecai. Sabe, isso é amor, é respeito. Então a gente vê aqui traços da personalidade de Esther. Essa era Esther. Uma mulher que honrava quem a amou como filha. Uma mulher que respeitava. Uma mulher que fazia o que era certo. E ela era obediente. Isso faz toda a diferença. Sabe, ela não fez o que dava na telha. Ela não fez o que estava na cabeça dela. Ela não fez por vaidade, ela não fez por arrogância, ela não fez por prepotência, ela não agiu com estratégias, sabe, assim, para ser de fato rainha, não. Ela foi favorecida em tudo. As coisas foram acontecendo, ela foi sendo abençoada. Vê como é diferente? Muito diferente, né? Ela não forçou a barra, ela não derrubou porta, ela não teve problemática com as outras mulheres, sabe? Ela simplesmente foi ela e obediente, fazendo o que era certo. A gente não vê aqui Esther arrumando inimigo, sabe assim? A gente não vê isso. A gente vê uma mulher que ela sabia se comportar. Uma mulher que era obediente e encontrou favor. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Acho que foi aqui no versículo. No versículo 21. Naqueles dias, andando Mordecai, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigando-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então aqui tem muitas pérolas, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, muita coisa importante. E uma delas eu já destaquei aqui. Olha que reviravolta, olha que mudança de quadro que a gente vê aqui. Parece que nem é o mesmo rei, não é mesmo? Um rei embriagado,
um rei altivo, um rei arrogante, vaidoso, que se achava o dono do mundo, fazendo banquete, festa, igual um louco, né? Querendo provar para o mundo quem ele era, que tinha valor, pelo que ele tinha, não pelo que ele era, né? Que ele era o dono do mundo. E aí, aqui a gente já vê um rei que decide encontrar uma mulher para ocupar diante de muitas virgens. Ele decide procurar uma. E então foi-lhe apresentado uma mulher que era muito diferente. Não somente, aqui a gente não vê, a gente vê antes, né, se destacando, sim, que ela era uma mulher muito bonita. Né? Aqui no versículo diz que ela era uma mulher muito bonita, mas o que eu acho lindo também é que fala que essa mulher, ela tinha uma origem. Ela não era qualquer uma, sabe? Apesar dela não ter mais seu pai e sua mãe, ela foi criada por um homem que a amava. Então isso faz toda a diferença, né? A gente sabe que a base para qualquer pessoa é a família. Uma pessoa que ela... aqui a gente vê que era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, escrava, tá? Uma pessoa que tinha motivos para ter traumas, feridas, ser revoltada ou ganância existir no seu coração. Mas o que a gente vê aqui, por que ela não era assim? Porque quando uma pessoa se encontra numa base, numa estrutura sólida, essa pessoa, ela sabe quem ela é. E por isso ela não tem sede de ter nada. E isso faz toda a diferença. Porque isso molda o caráter. É no seio da família que nós somos moldados. E eu tenho convicção aqui, por causa do decorrer da história, que Esther era uma mulher que tinha fundamentos na palavra. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus de ordem, um Deus de princípios e valores. E a gente vê que isso fez a diferença. Isso fez dela uma mulher que se posicionou de uma forma diferente. E essa base de amor do seu tio Mordecai deu a ela essa estrutura e forjou nela esse caráter. Então ela não era qualquer mulher. Tanto é que a gente vê que ela tinha algo especial, que quando o rei olha para ela e a tem, a palavra de Deus diz que ele a amou. Ele a amou como nunca ele tinha amado outra mulher. Isso. Eu creio que esse encontro, sabe, mudou a forma até do rei Assuero viver. Impactou a vida do rei Assuero. E Deus, ele vai colocando situações na vida, que a gente vê aqui, que foi o que aconteceu. Mordecai ficou sabendo que 2 eunucos do rei, da porta, tramavam contra o rei. E então ele foi, contou para Esther, e Esther conta para o rei. Esse rei se sente resguardado por sua mulher. E olha que ela não mente, ela não diz que foi ela que viu, ela que foi sabendo, não. Ela diz que foi Mordecai. Mesmo ela não revelando quem ela era de fato, né? Não revelando a sua origem, de fato, com certeza, o rei via nela valores diferentes. Inclusive, depois a gente vai ver, né, o inimigo do povo judeu falando que esse povo é diferente da gente, porque eles têm princípios e valores diferentes, eles não são como a gente. Então o rei Assuero, eu creio que começou a se sentir também amado, porque é recíproco.
Quando uma pessoa ama alguém, ela é amada por essa pessoa. E ele se sentiu amado. Então existia aqui uma relação completamente diferente. Uma relação de amor, onde eles se complementavam. E a gente vê o favor de Deus, né, através do eunuco. A gente vê o favor de Deus através da vida do Mordecai, que cuida dela, está todo o tempo ali presente. Por isso a gente consegue ver que essa mulher, ela não era uma mulher que carregava feridas da alma dela. Era uma mulher que era amada pelo seu pai. Então o pai, ele não deixava ela. Ela também não deixava de obedecer, de ouvir, de honrar, de respeitar. Tá entendendo a diferença? Olha como é linda a relação aqui desses três dessa história. O pai, né? Mordecai, que na verdade é o seu primo, mas a tomou como filha, cuidando, guardando essa mulher. Todo o tempo do seu lado, auxiliando, dando uma palavra de sabedoria, um conselho, uma direção. Deus abençoa essa mulher com o eunuco também, que a favorece. Ela é privilegiada nesse ambiente porque ela era diferente, ela tinha a luz de Jesus, ela tinha a luz de Deus, né? Não era ainda Jesus, mas também era Jesus, a gente sabe. E então essa mulher, quando o rei Assuero encontra, ele é impactado com esse poder que ela carregava, que era da presença de Deus. E aí ele ama e faz tudo diferente. Então ele tá tão feliz que agora ele tinha motivo para celebrar, e era ela o motivo, né, para ele celebrar. Então ele faz um banquete para Esther. Olha que coisa linda. Ele já era outro homem. A gente não consegue mais ver aqui aquele homem, sabe? Do capítulo 1, já era um outro homem. E é interessante ressaltar aqui que, mesmo sendo para ser uma mulher que seria escolhida por um rei, que poderia mandar lá e fazer de qualquer jeito, qualquer coisa, essas mulheres passavam por um processo de purificação. Olha que lindo. Isso é muito importante. E eu quero ressaltar aqui sobre relacionamentos, né? Como se as mulheres hoje, que a gente vê, são mulheres que estão tão carentes, que estão, eu até ouvi um dia desse, uma pregadora falando assim, se jogando nos braços dos homens. Antigamente os homens cortejavam, né? A palavra meio... Os homens chegavam, né? Os homens que abordavam, vinham até as mulheres, mas a situação está tão esquisita que hoje as mulheres estão se jogando nos braços dos homens. E está amarrado em nome de Jesus. Mulher de Deus. Você precisa, se você é mãe, auxiliar a sua filha, dizer o caminho, como se proceder. E não é dessa forma, parece que até os pais estão perdidos, faz de qualquer jeito, copia a novela, faz como o filme fez. E não entendem como é que deve como é que fala? Proceder. Então eu vou dar aqui uma dica, né? E aqui o livro diz, já é uma luz, tá? Olha que bacana. 1 ano se preparando, essas mulheres. 1 ano de purificação. Entendeu? E aqui é uma dica. Você está num relacionamento, primeiro, pra mim, ninguém deveria namorar por namorar, tá? Adolescente não namora, criança não namora, nem brinque com isso. A partir do momento que se tem uma idade para casar, aí sim deve-se pensar em um relacionamento e se preparar para esse. Porque se eu quero, por exemplo, casar, e foi o que eu fiz, se eu quero casar com um homem de Deus, eu preciso ser o quê? Mulher de Deus. Eu não posso querer um homem de Deus e ser qualquer uma. Eu não posso querer me preparar para o homem certo e me relacionar com os homens errados. Então eu preciso ter esse período de preparação. E qual é esse período de preparação? É na palavra. É na minha identidade, é no meu propósito, no meu chamado. É conhecendo a Deus.
Quando a gente se conhece a Deus, o Senhor ele vai cuidando de tudo, de todas as coisas. A palavra de Deus já diz: busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas. Não é uma parte, ou aquilo outro. Não. É todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. As pessoas estão querendo dar um jeitinho, sabe? E fazer da forma que elas querem. Estão esquecendo que Deus é Deus que planeja. Deus é um Deus que nos ama. Deus é um Deus que é Pai, que cuida, que tem um plano, um projeto. E aí, o que acontece? Vão quebrando a cara de relacionamento em relacionamento, de ferida em ferida. E quando se vê, a alma dessas pessoas está um caco. E se relacionam de qualquer jeito. E aí os relacionamentos, os casamentos são conturbados terrivelmente por conta de brechas, feridas, de alianças feitas com relacionamentos passados. Então, assim, tudo terrível. Então, eu creio que existe sim um caminho. E o caminho é um caminho de prudência, de cuidado, de zelo. Sabe, não é de qualquer forma. Aqui houve uma preparação. Então, assim, a minha filha, eu digo, você não vai namorar cedo, não. Você vai namorar para casar. Você não vai namorar com qualquer um. Você é uma princesa do Senhor e você vai casar com um príncipe. E para isso você vai se preparar para ser a melhor opção para este homem. Sabe? Para você ser a pessoa que é o que Deus quer. Então, assim, eu, por exemplo, quando me converti, não entendia dessas coisas. Mas quando eu entendi, eu me guardei. Eu falei: Senhor, eu quero ficar 3 anos nessa purificação, nessa transformação, para o Senhor me forjar, me moldar, me fazer ser essa pedra bruta aqui que eu sou, ignorante, cheia de pecado, cheia de traumas, de feridas. Vem, Senhor, me revelar, vem me curar, vem me transformar, vem me purificar, vem me santificar e me fazer essa mulher pronta para encontrar a pessoa certa. E eu falei 3 anos, e Deus falou assim mesmo: não. Eu senti claramente Deus falar: serão 2 anos de purificação. Então eu passei aqui mais do que Esther. E foi isso. E por incrível que pareça, Deus me revelou nesse período, Deus curou minha alma, porque eu me consagrava no meu quarto, eu ia pro meu quarto, ficava sozinha, chorando, falando com o Senhor, adorando, aprendendo dele. E nesse período, o Senhor, não me relacionei com nenhuma pessoa. E claro, tinha amigos, saía com amigos, aproveitando, né, minha juventude de forma muito, claro, pura. E aí, já na igreja, né, era pra pizza, era coisas assim, amizades bem bacanas. Fico muito feliz porque Deus me proporcionou isso. E apareciam algumas pessoas interessadas. Eu falava: não é e tal, né? Porque Deus nos dá discernimento, nos dá estrutura para dizer sim e para dizer não. E é muito importante. Hoje as pessoas não sabem dizer não, porque não sabem o que querem, não sabem quem são, não sabem por que vivem, não sabem os seus projetos, o projeto de Deus, não sabem o seu destino, não sabem e vão vivendo ao léu. Mas Deus nos traz a este lugar seguro, a este lugar de confiança, sabe, de saber que eu não preciso me apavorar, eu não preciso ter pressa, eu não preciso fazer o que os outros querem, eu não preciso ser como os outros são, eu sou o que Deus quer que eu seja. E eu vou ser a minha melhor versão. Claro que a gente não vai ser perfeito, mas a gente vai melhorando dia após dia. Quando a gente vai eliminando muita coisa, a gente vai conseguindo caminhar num caminho mais aplanado, né? Se a gente não tiver fé para isso, então por que a gente crê? Eu creio profundamente que o Senhor quer que nós sejamos pessoas sábias, que tenhamos conhecimento, sabedoria e entendimento, discernimento, e é isso que o Espírito Santo nos dá, para escolher e ter a capacidade e coragem, sabe? Para escolher os melhores caminhos, mesmo que sejam os mais difíceis. Às vezes o caminho que parece lindo, né, como Ló escolheu, ele foi para aquele caminho que parecia um pasto lindo e maravilhoso. E na verdade ele estava indo para Sodoma e Gomorra. Então nem tudo que parece ser uma porta de Deus, que Deus abre o presente, é. Nosso coração é enganoso.
nossos objetivos, sonhos são enganosos. Então eu acho muito importante isso, destacar que quando você se guarda, aqui a gente vê uma mulher que se guardou, era uma mulher virgem, né? Uma mulher que era uma mulher que passou por uma purificação, uma mulher que eu creio que a purificação de hoje que nós devemos passar, uma filha, devemos orientar uma filha, uma discípula, e você que ainda é solteira, deve entender que você precisa purificar o seu coração, e é na palavra, na oração, se afastando daquilo que não agrada ao Senhor, não andando com pessoas erradas, não falando, não vendo, não pensando em coisas que não convêm, realmente purificando sua mente, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu coração e seu corpo inteiro, se afastando daquilo que é mal, né? Como a gente vê com José. José, ele saiu correndo daquilo que parecia mal, fugir de todo o laço do inimigo que quer nos enganar, e ele não vai aparecer com o pior não, tá? Ele vai querer te apresentar o melhor, para tentar te enganar e boicotar os planos do Senhor para tua vida. E só com a presença do Senhor agarrada nele que você vai entender, não, isso não é de Deus. Porque ficam sinais, sabe? A nossa consciência nos acusa. O Espírito Santo discerne, fala pra gente. E presta atenção. Fazer essas escolhas às vezes dói, é difícil, mas o Espírito Santo te consolará, te capacitará e te fará vencer. Porque não vem nenhum fardo sobre as nossas vidas que nós não possamos suportar, tá? Tu diz, eu não consegui, consegue. Mas eu não sabia, sabe. Mas ninguém me falou, Deus fala. Mas... Entendeu? Não vem depois com desculpinha e contando historinha de vítima e dizendo que você era inocente, não sabia, ninguém te falou. Desculpa. O mundo inteiro às vezes fala e você não quer ouvir, né? Então, às vezes a falta de humildade, a falta de obediência, a falta de discernimento, a falta de honra e respeito. A pessoa que quer mandar na própria vida, ela vai se perder. Agora, quando a pessoa se submete e entende que a hierarquia, né? Eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Um dos primeiros sinais é pai e mãe. Se o pai e a mãe não diz assim, olha, não é bom, não é interessante, guarda o teu coração, e você não guardar, você vai colher depois fruto da sua desobediência, da desonra. E é isso que muita gente tem colhido, tá? Então aqui eu acho bacana abrir esse parêntese e entender, existe sim um processo, existe sim um caminho, tá? Que Deus deseja para cada uma de nós. E o caminho é buscar o Senhor em primeiro lugar, porque é Ele que endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. É Ele que não nos permite cair nem para a direita nem para a esquerda. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a base, sabe? Para que a gente realmente faça aquilo que é melhor, tá? Não é só o que é melhor para minha vista, para o meu coração. Não, é o que é melhor para os seus planos, porque a gente não está aqui à toa, não. A gente está aqui para obedecer. A gente não está vivendo aqui para a gente, não. A gente está vivendo aqui para o Senhor, para você que teme o Senhor, né? Você que realmente abriu seu coração e disse aqui, reina em mim. E quando a gente pede para o Senhor ser o Senhor da nossa vida, reinar nas nossas vidas, é em tudo, tá? Em todas as áreas. Não tem que ter gavetinha fechada, não tem que ter segredinho, não tem que ter nada oculto. A gente tem que realmente rasgar o nosso coração e dizer, tá aqui. E agora? E o Senhor vai trabalhando. Porque a pior coisa que tem é você não ser sincero, né? Quando você não é sincero, você fica prisioneiro desse problema que você vai carregar. É como se fosse uma mala, é como diz o Senhor, né? Entregue a mim esse fardo e recebe o meu. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então a gente precisa entregar para o Senhor no altar. E isso é confessar nossos pecados, confessar nossas falhas, confessar situações e ser verdadeiro, porque isso é ser sincero. Então assim, não tem como andar com Deus pela metade.
Não tem como andar com o Senhor e não ser sincero. Não tem como. Uma hora, aqui a gente vai ver na vida de Esther. Ela ainda não tinha declarado aqui que era judia, quem era o seu povo. Mas a gente vai ver que vai ter uma hora que ela vai ter que declarar. E ela assim o faz. Ela não escondeu. Muito pelo contrário. Mordecai depois diz para ela: quem sabe não foi para isso que você se tornou rainha, para salvar esse povo. E não pense que você, por ser rainha, vai escapar. Porque ninguém é privilegiado. Então, a gente vai ver depois, posteriormente, essa mulher se posicionando e sendo verdadeira. Nada como a luz da verdade. E ela pede orientação ao Senhor e Deus a dá. E aí as coisas fluem da melhor maneira possível, né? Porque no capítulo que vem, no capítulo 3, a gente vai ver um personagem aparecendo aí. Um personagem terrível, maligno, que vai se levantar contra Mordecai. Esse homem que já tinha visto, né? Olha o que acontece, né? Assuero é cercado por pessoas maldosas, cercado por gente querendo tramar contra ele, tirar a vida dele. E Deus usa Mordecai para ouvir, né, para saber da notícia de 2 eunucos que estavam tramando contra o rei. Ele conta a Esther e a Esther conta para o rei em nome de Mordecai. Então, assim, é muito bacana ver isso, porque além de Mordecai ajudar a Esther, estar perto de Esther, a gente vê que ele cerca também agora o que? A família de Esther. Né? Ele tem cuidado com o rei, ele se importa com aquilo que é importante para Esther. Então, ele começa ali, a gente vê que ele está sempre perto, está sempre rodeando ali aquela situação. E é lindo o que acontece depois, porque esse homem também se mostra uma pessoa que não se dobra, uma pessoa que honra Deus, uma pessoa que não se curva para a maldade, que não se rende para a maldade. E assim também Esther. Bom, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, porque o capítulo acabou, né? E a gente vai deixar para próxima quarta-feira, se Deus quiser, refletir mais sobre essa história linda que Deus fez questão de registrar para nos inspirar. E eu creio que aqui a gente recebeu várias pérolas, né? A gente vê aqui, surge Esther, uma mulher de caráter, uma mulher que tem origem, uma mulher que ela, apesar de perder pai e mãe e de ser exilados naquela região, ela se sentia amada e cuidada por um homem que Deus colocou na vida dela, o seu primo, Mordecai. E então a gente vê essa mulher, uma mulher que sabe quem é, uma mulher que Deus favorece, que é abençoada, que é uma mulher que respeita os padrões, se submete ao eunuco, é abençoada também, uma mulher que ouve, respeita e honra o seu pai, e as coisas vão acontecendo, e aí ela é abençoada com o amor do rei. Ele nunca tinha amado ninguém como amor Esther. E essa mulher vai ser grandemente abençoada. Então a gente vai ver cenas para os próximos capítulos. E a gente vê que é uma mulher que se posiciona, né? Ela pode dizer, ai meu Deus, e agora eu vou matar o rei, o que eu tenho que fazer? Foi lá e foi sincera, falou para o rei. Não fez com as próprias mãos, nada. Pelo contrário, foi lá e sabia que ela precisava dizer ao rei, e o rei cuidou de fazer o que deveria fazer com aqueles eunucos traidores, né? Então, assim, a gente vê aqui uma fluência de justiça, uma fluência de bênção, uma fluência de amor, uma fluência de honra, festa para Esther, tudo mudou, o rei parece outra pessoa, porque eu creio que isso acontece. Quando entra a luz, as trevas têm que sair e as coisas mudam. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus, na sua vida. Então, cuide do seu coração, busque ao Senhor, se apegue nos seus princípios, na sua palavra, nos seus valores. Cuide do teu coração, seja uma mulher de caráter, sincera, verdadeira.
não leva, não tenha segredos com o Senhor, nem com ninguém, porque isso vai te fazer, isso é que escraviza, tá? Isso que escraviza. E te coloca um fardo pesado. Então seja livre desses fardos. Você é amada por Deus. Então eu tenho até tido umas discussões aqui na internet que eu coloquei um dia desse, que quando nós nos convertemos, não somos mais pecadores. Nós somos agora redimidos, amados pelo Senhor. Somos filhos, somos amigas, né? Somos purificados. E as pessoas têm tido uma tendência, eu tenho visto por aí, de dizer que não, nós somos pecadores. Alto lá, eu não sou. Eu luto contra o pecado. Não foi à toa que o meu Senhor, Jesus, morreu na cruz para me salvar. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, foi moído para nos dar a paz. Ele tomou a chave da morte, do pecado, de Satanás, e me fez livre. Então, se você quiser dizer que você é pecadora, fique à vontade. Eu não sou. Eu sou todos os dias levada à cruz para buscar a santificação. O pecado é um acidente. Sabe? Ah, mas todo mundo peca. Não. Quem peca é que está no mundo. Quem peca é que não está com o Senhor. Ah, mas Paulo diz que eu sou o mais dos pecadores. Ele foi o maior dos pecadores, mas não mais era. Então as pessoas parecem que estão lendo a Bíblia e tomando para si, então é certo pecar, é certo errar, é certo viver uma vida, sabe assim? Não, não é. Não é certo. O Senhor nos quer santificados. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então ele diz na palavra dele, para nós nos santificarmos. O próprio Paulo escreve os santos da igreja. Ele não fala os pecadores da igreja. Que história é essa? Não. Ele fala, eu escrevo aos santos da igreja. Então você começa a tomar isso para si. Eu sou santa, porque o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo se ofende com os nossos pecados. Ele nem habita em corações pecaminosos. Ele que nos santifica. Se você diz que você é pecadora, então você não é santificada. Então o Espírito Santo não habita no teu coração, entende? Então corta essa religiosidade que as pessoas têm declarado de púlpito. Que você é pecadora. Você não é pecadora. Se você tem Jesus no teu coração, entende que ele é o Filho de Deus, o unigênito, e já convidou ele para reinar na tua vida, então você não é mais pecadora. Ficou no passado. A palavra de Deus diz, né? Tudo se fez novo. Quando você se batiza, o velho homem fica lá, nasce uma nova criatura. Então você não é pecador, você é uma nova criatura, você é redimida, amada, perdoada, transformada e santificada todos os dias. Amém? Então fala, em nome de Jesus, eu sou santificada. Meu caráter é santificado, minha mente é santificada, meus olhos são santificados, minha boca é santificada, meu coração, meu corpo inteiro é santificado. E isso é o que ocorreu aqui nessa declaração. Esther foi purificada. Você também foi purificado por um sangue precioso derramado. O Senhor não olha mais para você com jugo. Ele olha para você com o sangue do seu filho, o Cordeiro. Agora, se você, claro, não confessar, não se arrepende e não busca a transformação, reconciliação com Ele, você é pecador. Você precisa decidir. Não dá para servir a dois senhores. Felipe até pregou esses dias a Mamon e a Deus. Mamon é tudo que te escraviza. É o Senhor do teu coração. Ele te segura aqui, né? Ele te fala que é o dinheiro. É o amor a este mundo, porque o dinheiro só compra coisa aqui. Mas quando você ama o Senhor, você está construindo uma vida eterna, tá? De alto valor, como a gente fala. Seja uma mulher de alto valor, como Esther. Seja uma mulher que carrega um sangue. Ela, dos judeus. Nós, de Jesus. Amém? Nossa, até me arrepiei agora. Que possamos carregar esse sangue. Seja santa, como Ele é santa. Se aperfeiçoe. É por isso que a gente está saindo de uma pedra bruta para um diamante lapidado. Que brilha. E que é forte. Deus abençoe. Até a próxima live. A paz do Senhor. Compartilhe essa live com as amigas, tá? Vai ficar salva.
Tchau, tchau!